ele ama, ele se entrega, ele comunga, ele conhece Jesus Cristo, ele anuncia Jesus Cristo, ele ama Jesus Cristo, ele adora Jesus Cristo. Eu vos pergunto, qual é a doutrina inventada por homens que pode arrancá-la da verdade, arrancá-lo da verdade? Que igreja inventada por homens pode tirar um católico da verdade, quando esse católico conhece a Deus, ama a Deus, comunga a Deus, tem a certeza da verdade? Eu vos pergunto e desafio, que doutrina inventada por homens pode arrancar um católico da igreja, se ele conhece Jesus no Santíssimo Sacramento, se ele adora Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento? Mas ao mesmo tempo, se nós continuarmos medíocres, medrosos, diante de tão grande mistério, a consequência, infelizmente, é esta: o Senhor sente muito a morte dos seus santos. Mas o mistério da iniquidade, pela qual também a igreja luta, vai entrando. A profanação ao corpo de Jesus Cristo, as zombarias ao corpo de Jesus Cristo. Volto a dizer, o modo medíocre com que se trata o corpo de Jesus Cristo. E a palavra hoje é muito esta: mediocridade. A ponto de levar tantos católicos a não crerem mais. E a maior dor é você fazer com que as pessoas desacreditem. Imaginem você levar as pessoas, em vez de levar as pessoas a crer, levar as pessoas a não crer mais, a desacreditarem por causa da tua mediocridade, do teu medo da verdade. Aqueles também que são levados pela ignorância. Veja as nossas crianças que fazem a primeira comunhão e desaparecem da igreja, porque a família não conhece Jesus Cristo. Nossas famílias o modo com que você se coloca diante de tão grande mistério, e eu vos peço de todo o coração, nesse magnífico dia, nesse santíssimo dia de hoje, dia em que a igreja nos dá o Senhor para ser adorado publicamente. Lutem pela verdade. E se tiver algum resquício de mediocridade dentro de você, com relação a tão grande mistério do altar, peça ao Senhor, ao Espírito de Deus, que retire a mediocridade que possa estar dentro de você, o medo. Se havia ignorância, eu peço que não haja mais, que você nunca tenha a tentação de não crer no Santíssimo Sacramento. É o Senhor Jesus Cristo. A Igreja Católica tem a verdade, embora vivendo esse momento tão difícil, tão duro,
de profanação, de medo, de mediocridade, de ignorância. São tantos ignorantes diante do corpo de Deus, é tanta ignorância, é tanta, que dá até a tentação de dizer: não, mas os ignorantes estão certos. É tanta frieza com o corpo de Jesus Cristo, é tanta idolatria no lugar do corpo de Jesus Cristo, é tanta bagunça na missa, é tanta confusão na liturgia, é tantas coisas que se fazem, é tantas coisas contrárias àquilo que se diz a verdade, que dá a impressão que os errados estão certos, dá a impressão que os protestantes estão certos. Mas como que a Igreja Católica fala que é Jesus Cristo e há tanta mediocridade, tanta ignorância, tanto vazio? Por quê? Dá a impressão que os que estão com o erro estão com a verdade. Mas não, filho, filha da igreja, eu digo com minha alma, com meu sangue, com a minha vida: Jesus é o Santíssimo Sacramento. A Igreja Católica tem a verdade. Não se deixem levar por aquilo que vocês veem, talvez a ignorância de tantos, a mediocridade de tantos, a inexperiência de tantos, a insensibilidade de tantos, o tratamento tão vazio, tão triste que se dá à presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento, a idolatria dos santos. Eu digo com todo o coração: enquanto os católicos não conhecerem Jesus Cristo e ficarem adorando Judas Tadeu, ficarem adorando Santo Expedito, ficarem adorando tantos que não querem adoração, pelo contrário, nós temos que adorar o Santíssimo Sacramento do altar, e aí sim a igreja começa a ter fundamento de santidade, fundamento. Eu já falei aqui tantas vezes, eu sei que por trás disso tem o dinheiro, tem o comércio. Quantas pessoas estão milionárias por causa de Santo Expedito? Veja, eu não estou falando mal do querido Expedito, e nem do amado santo ou santa que deram a vida por Jesus Cristo. Não é essa a questão, mas o que tem por trás. Estão entendendo? Faça uma pesquisa, peguem os católicos que abandonaram a igreja e pergunte o porquê. Você adorava a Deus? Não, eu amava Santo Expedito. Eu ia todo mês à missa de Santo Expedito, ou ia todo mês à missa de São Judas Tadeu. Agora, se esses pastores que conduzem essa multidão no dia dos seus santos não derem a eles o corpo de Deus na alma, porque vejam, não é julgamento não, nessas grandes missas se comunga em 1 minuto, corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo, se joga o corpo de Deus como se fosse algo, corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo, se joga, depois entra a imagem no Santo Expedito e aquela veneração tremenda, e se aplaude a imagem, e se faz aquela tremenda festa para a imagem. E o corpo de Deus que você comungou, o que se faz? E Jesus Cristo na sua alma, você ensina o teu fiel a adorar a Deus na alma? Não ensina. Essa é a razão porque as paróquias estão cheias, ao mesmo tempo vazias, porque não ensinam o católico a adorar Jesus do Santíssimo Sacramento, e entregam o corpo de Deus de qualquer maneira, como se fosse coisa. Isso não pode ficar acontecendo. E eu peço de coração às autoridades eclesiásticas, ao mistério da igreja: não adianta ficar buscando alternativas se não se dá ao corpo de Jesus Cristo a adoração que ele merece. Não adianta ficar buscando plano pastoral de um lado, plano pastoral do outro, se nas paróquias não se dá ao corpo de Deus a adoração que ele merece, se não se ensina aos católicos que Jesus Cristo é Deus e ele é o Santíssimo Sacramento do altar. É isso que precisamos. É disso que precisamos. E eu digo de coração,
não é julgamento não, o modo com que se entrega o corpo de Deus, principalmente nessas missas de multidão, em dia de padroeiro, é muito dolorido. Não se dá nenhum minuto de ação de graças, depois entra a imagem e aplaude a imagem. Eu digo, é idolatria. Pode ficar bravo com o padre, pode mandar e-mail para mim, para mim é idolatria. Tudo que se coloca no lugar do Senhor Jesus Cristo, no altar, é idolatria. Coloque os santos no lugar dos santos e não no lugar de Jesus Cristo. Para mim é idolatria, está errado. É idolatria. E eu repito, talvez o dinheiro é muito, mas não há dinheiro que compre uma alma. E se você é a dor, ver um católico abandonando a igreja, tendo a igreja a verdade, hein? Porque eu digo novamente, eu desafio qualquer pastor protestante a me provar pela Bíblia e pela tradição da igreja que Jesus Cristo não é o Santíssimo Sacramento. Se ele me provar pela Escritura, pela tradição da igreja, que Jesus Cristo não é o Santíssimo Sacramento, ele ganhou um pastor na igreja dele. Se ele me provar, como isso é impossível, eu morro padre. E não é uma prova no que ele acha não, vai na tradição da igreja. Volta lá 2000 anos atrás, vai na tradição, vai na Sagrada Escritura, vai lá no âmago, vai lá na alma da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, filhos e filhas da igreja, eu vos dou uma missão. Vamos, pela graça do Senhor, tirar a mediocridade, a ignorância do coração dos católicos, para que o Senhor Jesus Cristo seja adorado, comungado profundamente, porque a verdade, hoje é o dia da verdade. Embora pareça que os que estão com a mentira estão com a verdade, mas não, a verdade é minha carne, verdadeira comida, o meu sangue, verdadeira bebida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, foi crucificado, morto e sepultado, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Creio no Espírito Santo, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne. Vamos colocar no altar o nosso coração, a nossa vida, o nosso desejo profundo de adorar o Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar também a nossa oferta para a missão Canção Nova em todo o Brasil. A sua oferta em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Miguel, arcanjo, protegei-nos do combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio.
Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satã e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Procuremos silenciar o coração. E o que eu desejo ardentemente nesta pregação é fazer com que o seu coração profundamente possa sair de qualquer tipo de ignorância com relação à presença do Senhor na missa. E é por causa dela que nós adoramos o Senhor no sacramento. E que vocês não entrem mais em comunhão com os demônios. Não sejam enganados, mas permaneçam na verdade. Permita-me repetir uma das palavras que eu disse hoje pela manhã na Santa Missa. A mediocridade de tantos católicos, ao lado da ignorância, às vezes tem levado o que não é a verdade ter aparência de verdade. Por exemplo, alguém diz a vocês: não é verdade que Jesus Cristo está na Eucaristia. Porque se fosse verdade, os católicos não viveriam como vivem. Se fosse verdade, a igreja não perderia tantos fiéis como tem perdido. E olhando as situações, diante daquilo que estamos vendo, nesse tempo tão duro que vive a igreja, quantos têm a tentação de pensar que aquilo que é anunciado por falsos profetas, contra a verdade da presença real de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, parece até ser verdade. Aí começam a vir alguns questionamentos. Por exemplo, por que que em tantas situações, por que que se tem tanto maltrato, tanta confusão, dentro da missa? Mas se de fato é o Senhor Jesus Cristo que está no altar, por que se tem tanta frieza e tanto abandono? Então, filho e filha, a nossa insensibilidade,
a ignorância de tantos católicos batizados, o respeito humano, são consequências hoje gravíssimas dentro da igreja. A mediocridade de tantos que são batizados e não querem a verdade, e confundem a igreja, e negam a verdade da igreja, e semeiam confusão no coração dos batizados. É muito grande. Sem contar também aquilo que se levanta contra a igreja e contra o seu Cristo, a nível de verdade, a nível de moral, a nível de pureza, a nível do sacramento. A ponto de haver uma verdadeira zombaria diante dos sacramentos. Mas eu digo a vocês, não saiam da comunhão com a verdade da igreja. Não abandonem a verdade revelada pela igreja e dada pelo Senhor Jesus Cristo. Mesmo se você encontra tanto vazio, tanto testemunho insensato com relação à presença real de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, o Senhor cuida da sua igreja, e Ele sempre vai dar à igreja santos e santas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para guardarem a verdade. Escutem o que escreveu o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, na primeira, capítulo 10, versículo 19. Não entreis em comunhão com os ídolos. A nossa comunhão é com o corpo de Jesus Cristo. Sob esse grande mistério do sacramento. Filhos, filhas, quando nós anunciamos o mistério do sacramento, essa realidade combatida por aqueles que não amam a igreja, se fazem tantas coisas contra os sacramentos da igreja hoje, imitação, zombaria. Vocês viram há pouco tempo um dos grandes jogadores de futebol da Inglaterra colocando-se no lugar de Jesus na última ceia. Zombarias que se fazem, mas tudo tocado no sacramento, porque é sinal visível. Então, se eu mexo com o corpo de Deus,
Se eu levanto alguma mentira, alguma heresia contra o corpo de Jesus Cristo, contra a pessoa de Jesus Cristo, claro que eu estou mexendo diretamente com o sacramento da igreja. E claro, primeiramente com a própria igreja, que é o sacramento de Jesus Cristo. A igreja é sacramento do Senhor, a igreja é o seu corpo. E é pela igreja que nós o adoramos, é pela igreja que nós comungamos, é pela igreja que nós temos a verdade, é pela igreja que nós dele nos alimentamos. Então entendam isso, tudo aquilo que se levanta, sejam por músicas, por filmes, por novelas, por paródias, por imitações, por profanações, reparem isso, tudo entra diretamente para a igreja católica no corpo de Jesus Cristo, atingindo o corpo dele, o corpo físico dele, a moral dele, o coração dele, a santidade dele, mexe também com a igreja, e indiretamente mexe com os sacramentos. Se tem zombado da hóstia consagrada, se tem zombado do sangue de Cristo, se tem inventado comédias, teatros, paródias, filmes, para zombar do sacramento do Senhor Jesus Cristo. Mas é claro que são pessoas que têm comunhão com os demônios. Entendam o que eu estou falando e prestem atenção. Quando nós falamos em sacramento, que nós da igreja de Deus adoramos o Senhor no véu do sacramento, meu Deus do céu, o que significa isso? O que é isto para nós? Que nós guardamos a potência da verdade com relação a Jesus Cristo nosso Senhor, que nós católicos temos a graça de poder guardar Deus, de comungar Jesus Cristo, verdadeiramente escondido no véu do sacramento, mas Ele e é o grande milagre, que aqueles que zombam de Jesus, acreditam. Quando Paulo fala hoje, o apóstolo Paulo, nos orientando, vocês não podem entrar em comunhão com os demônios, com os ídolos, a nossa comunhão é com o corpo de Jesus Cristo. O cálice que nós consagramos é o sangue do Senhor. E ele escreve isso por revelação. Ele escreveu: eu recebi do Senhor o que agora vos anuncio. Na noite que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Mas permita-me lembrar para vocês, que tamanho foi o amor de Jesus na última ceia, que o Pai obedece o Filho. Jesus ainda não havia sido glorificado, mas a primeira transubstanciação da história na face da terra aconteceu quando ainda o Senhor Jesus não havia sido glorificado. Então, como não falar do desejo humano de Jesus em se dar a nós como alimento? Para dizer que sacramento não é uma realidade espiritual somente, mas uma realidade corporal, uma realidade sensível, verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Ele disse aos discípulos na noite que foi entregue: tomai e comei, tomam e comam, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
essa realidade do sacramento. E ali Jesus realizou a primeira transubstanciação da história da igreja. Ele mesmo, ele tomou o pão e disse: "Este é o meu corpo", e não era mais pão, era o corpo dele. E os discípulos, claro, no primeiro momento, talvez não compreenderam profundamente